A terceira pergunta muito importante que me fazem é: por quanto tempo eu vou tomar um antidepressivo? Bom, a gente divide o tratamento da depressão em 3 etapas. A etapa aguda, onde os sintomas estão presentes, e ela vai então do começo do tratamento até o momento em que os sintomas remitem, até o momento em que o paciente já está bem, sem sintomas. Nesse momento a gente começa a segunda etapa do tratamento, que é a etapa de manutenção, que é um período que vai durar de 6 a 9 meses, mais ou menos. Isso varia de caso a caso. E é um período onde, na verdade, a gente mantém o tratamento com a medicação que foi dada e que melhorou o paciente, na dose que foi necessária. E esse período serve para quê? Para que eu diminua a chance do paciente ter recaídas nos sintomas. Ao final dos 6 a 9 meses do período de manutenção, a gente começa, para uma parte importante dos pacientes, a retirada da medicação, a qual deve ser sempre gradual, para que o paciente não tenha problemas, não sinta problemas com a retirada. Além do que, para a gente vendo, né, se o paciente voltou a ter algum tipo de sintoma, para a gente evitar que tenha algum problema maior nesse momento. Alguns pacientes que têm um risco aumentado de voltar a ter novos quadros depressivos, por exemplo, pacientes que já tiveram 3 quadros depressivos ao longo da vida, ou pacientes que tiveram um outro quadro depressivo em menos de um ano, ou ainda pacientes que têm história familiar de primeiro grau, de algum parente de primeiro grau que tenha depressão, e muitas vezes pacientes que ficaram, apesar de terem melhorado com o tratamento, mantiveram alguns sintomas. Para esses pacientes, muitas vezes, a gente faz a terceira etapa de tratamento, que seria a etapa de continuação, onde a gente visa reduzir o índice de recorrência do quadro, ou seja, que ele volte a ter um novo quadro depressivo. Esse tempo varia muito, tá? Alguns autores pensam em 3 anos, outros em um pouco mais. Mas isso, na verdade, vai variar muito de paciente para paciente. É uma avaliação que a gente tem que fazer individualizada. Tem alguns pacientes que, como a gente vê que tem alto índice de recorrência, tiveram vários quadros depressivos ao longo da vida, vão precisar da medicação a vida toda. O que não quer dizer basicamente que seja ruim, pode ser muito bom, porque se ele não ficar deprimido e tiver uma vida com qualidade, tá ótimo, é isso que importa. A quarta pergunta é: existem outros tratamentos além do medicamentoso? E a resposta é simples, sim. Hoje temos diversas terapias que mostram algum tipo de efetividade no tratamento dos pacientes deprimidos. Mas é bom lembrar que, de um modo geral, essas terapias devem ser utilizadas conjuntamente com o tratamento medicamentoso. Tá? De um modo geral, elas não são, você não faz simplesmente a terapia para o paciente. Para alguns casos, para casos leves, alguns autores mostram que talvez só a terapia já seja suficiente. Mas para a maior parte dos pacientes é necessário o uso da medicação, e aí sim a terapia em conjunto parece melhorar a efetividade do tratamento. A quinta e última pergunta, mas não menos importante, talvez a mais importante, porque ainda existe um baita estigma em cima disso, é: o eletrochoque ainda é feito? Na verdade, eu falei para vocês no vídeo anterior que o nome correto é eletroconvulsoterapia. E sim, ele ainda é feito. E é um tratamento que tem uma indicação muito precisa nos quadros de depressão grave, assim como nos casos de depressão refratária, aquela depressão que não responde ao tratamento com medicação. Tá? É um procedimento que tem uma alta eficácia, ou seja, uma parte importante dos pacientes vão responder bem. E é um procedimento que hoje é feito com anestesia. O paciente, antes de fazer o procedimento, ele vai passar por uma série de avaliações, sejam exames de sangue, exames de imagem, avaliação odontológica e clínica, para que, se ele estiver bem, ele vai fazer o procedimento com anestesia, de modo que não vai sentir nada, não vai sentir dor, não vai ter nenhum problema grande, e tem uma alta eficácia. E de um modo geral, os riscos de eventos adversos graves é relativamente pequeno. Claro que existem, não tem como a gente dizer o contrário, mas são relativamente pequenos.
Bom, então em conclusão, sim, ainda é feito, que bom que ainda é feito, porque é muito indicado para alguns casos e tem uma ótima efetividade, além de pouco frequentemente gerar problemas graves. Então, quem falar que a eletroconvulsoterapia não deve ser feita de forma alguma, na verdade desconhece a questão ou tem um baita preconceito. Bom, mas vocês agora sabem disso, passem essa informação para frente, que isso ajuda a diminuir o preconceito em relação à depressão, o tratamento da depressão e sobre a psiquiatria inclusive. Obrigado, o próximo vídeo vai ser sobre suicídio. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, como eu já disse antes, é muito importante que vocês compartilhem. Obrigado, até a próxima, vida longa a todos e acima de tudo, viva com qualidade. Um abraço.